Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho hoje sobre uma ação que é um procedimento especial e que é muito utilizada para tentativa, de cobrar alguma dívida. Estou falando da ação monitória. Vamos localizar ela aqui dentro do teu código. Então, o procedimento da ação monitória vem regulado ali a partir do artigo 700. O que eu vou falar aqui com você hoje não é o procedimento todo, é simplesmente mostrar quando que cabe uma ação monitória. Então, o 700 vai dizer assim, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz. Aí vai ter lá o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel, e o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, tá? Então vamos lá. O intuito aqui é você se valer da ação monitória para exigir de um devedor que seja capaz, ou seja, se o devedor é incapaz, se ele não tem capacidade civil, eu não posso me valer desse procedimento especial aqui. Para exigir o cumprimento de uma obrigação de pagar a quantia, de entregar coisa que seja um móvel ou um imóvel, ou ainda uma obrigação de fazer ou de não fazer. Em resumo, qualquer tipo de obrigação aqui, você pode se valer da ação monitória. Só que cuidado, eu preciso de uma prova escrita desta obrigação. E detalhe, sem eficácia executiva. Por que isso? Porque se essa prova escrita possuir eficácia executiva, eu vou me valer da ação de execução, do processo de execução. Então eu sempre, quando eu vou explicar a ação monitória, a ação de execução, eu sempre gosto de dizer que quando um credor quer cobrar, por exemplo, uma dívida de um devedor, ele pode ter três alternativas, judiciais. Ele pode ter o processo de execução, a ação monitória ou uma ação, um processo de conhecimento, onde ele vai reconhecer o direito de crédito dele. Qual que ele vai fazer, professor? Depende do que ele tem. Se ele tem uma prova escrita que é um título executivo, por exemplo, ele tem lá um cheque, ele tem um contrato assinado pelo devedor e por mais duas testemunhas. Nesse caso, ele tem um título executivo, ele pode fazer direto o processo de execução. Agora, se ele tem uma prova escrita, mas que não é um título executivo são aqueles que a lei diz que são, mas não é um título executivo, aí ele pode se valer da ação monitória. Agora, se ele não tem essa prova escrita, por exemplo, ele tem lá direito de receber, segundo ele, R$4.000 do réu, mas esse direito de receber não tem uma prova escrita, mas tem algumas testemunhas que presenciaram, por exemplo, esse empréstimo de dinheiro. Aí, nesse caso, ele vai ter que se valer do processo de conhecimento, em princípio, tá? E um tema que já caiu em prova de concurso público, já caiu inclusive numa questão da CESP, tá? E tem que cuidar. Se eu tenho, por exemplo, professor, um cheque, eu posso executar? Sim. Se esse cheque não tiver prescrito, eu posso me valer de uma ação de execução. Mas seria possível eu fazer uma ação monitória? Nessa questão da CESP, eles entenderam o seguinte: ainda que você tenha um título executivo, você pode se valer da ação monitória. Digamos que a execução é mais rápida que a monitória. Mas você, credor, se quiser receber, tentar pela monitória e não pelo processo de execução, seria uma prerrogativa tua. E por que isso? Porque lá na parte do processo de execução diz que aquele que tem título executivo ainda assim pode se valer de uma ação de conhecimento. Ora, se ele pode se valer de uma ação de conhecimento, de uma monitória ele também poderia se valer. Agora, em prova, num exame de ordem, por exemplo, se você tiver que fazer uma peça, sempre opte pela mais específica. Então, se você tem título executivo, faça uma execução. Se você tem prova escrita, mas que não seja título executivo, aí você vai se valer da ação monitória. Mas sempre cuidado, só se o devedor for capaz. Beleza? É isso então, um grande abraço, bons estudos e até mais.